Vida e Saúde começando no pique aqui juntinho de você, é quinta do mês, esse nosso time tá aqui de plantão. Vocês estão bem? Muito bem. Ninguém com dor aqui, dormiram bem a noite toda? Muito bem. Muito bem. E você? Você aí que sente aquela dor no joelho, na coluna, quem sabe nas pernas, mas ela vem mais forte quando o dia termina, é isso? É durante a noite? Será que isso é normal da idade? Ou será que o seu corpo anda pedindo mudança? Hoje aqui no nosso programa a gente quer entender melhor o que significa essa dor noturna, por que ela acontece e a gente quer também descobrir caminhos mais simples e seguros para aliviar esse desconforto no dia a dia. E vamos aqui trazer as orientações bem práticas para você se movimentar com mais liberdade e menos dor, por favor, né? Se prepara porque o Dr. Rodrigo, Tânia Santos, Rubens Faustino estão aqui para te ajudar. E eu sei, olha, já tive essa dor noturna, cansa, deixa a gente desanimada no dia seguinte, tá? Mas não só isso, não só entender o problema, a gente vai ter aqui também hoje a oportunidade de treino. Tânia Santos traz aqui pilates para todo mundo fazer. E a receita que você aprende hoje é um delicioso mousse de abacate. Olha, esse formatinho aí, Rubinho, não tá assim à toa não, né? Formato ovo de Páscoa combina com essa época do ano, Tânia. Muito. Acho que com qualquer época, doutor. Vai demorar muito para acabar. Não, vai passar rápido. Quero que você aproveite, tá? Eu trago o devocional Protagonistas de 2026 para trazer o texto de hoje. Um texto interessante que está lá em Mateus, capítulo 10, verso 26. Portanto, não tenham medo deles, pois não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Olha só que interessante, Deus está falando aqui de coisas encobertas para nós, porque tem segredos, existem falcatruas, problemas que podem sim demorar a serem revelados a nós, mas olha, não há nada encoberto que não venha a ser revelado e nem tão oculto que não venha a ser conhecido. Quando Jesus voltar, Ele vai trazer à tona muitas coisas, que inclusive explicam situações difíceis que a gente enfrenta hoje. Mas vale a pena refletir, né? Não é só as pessoas que fazem coisas ruins pra gente, nós também podemos. Aliás, nós não devemos ter uma vida que venha a cultivar segredos, tá? Diante de Deus e diante das pessoas ao nosso redor. Vale muito a pena seguir a palavra de Deus para viver essa vida íntegra. É Vida e Saúde começando, a gente faz aquele intervalinho de 30 segundos, que é o tempo de você colocar uma roupa confortável que permita movimento, subir o som dessa tela e aproveitar, porque a gente volta já. Muito bem, vem pra cá participar dessa conversa. Dor noturna, você tá dormindo bem? Acorda, sente algo diferente, algo que te atrapalha o resto aí do seu descanso? Vamos conversar sobre esse assunto. Nós estamos aqui com os nossos especialistas, Dr. Rodrigo Fortes, que é fisioterapeuta, Rubens Faustino, educador físico, e Tânia Santos, personal trainer. Esse time vem aqui ajudar a gente com essa questão que pode sim roubar não só a nossa saúde, a nossa vitalidade, mas também o nosso humor, a nossa qualidade de vida. Vem participar aqui e eu pergunto para você, você acha que sua dor é normal por causa da idade? Essa dorzinha que você sente aí é no ombro? No joelho? Quadril? Eu acho que é pior, que a gente tem mais medo, a gente é na coluna. Doutor Rodrigo, fica quieto que eu sei que você vai falar sobre isso já já. Enquanto você manda a sua participação aqui, eu vou dizer o nosso WhatsApp, você acessa por esse código aqui, ou então digitando 12 98266 0004, tá bom? O tempo inteiro a gente traz essa possibilidade para você participar, aproveitando a presença dos nossos especialistas aqui hoje, tá? É o mesmo número que você manda a sua interação fazendo pilates daqui a pouco com Tânia e Rubinho aqui, ou que você já tenha mandado de outros treinos. Aproveita e salva na sua agenda, tá bom?
é o seguinte, vamos falar as mulheres, porque as mulheres costumam reclamar mais, os homens sofrem calados, né, Rubinho? É verdade. Doutor, as mulheres passam o dia inteiro bem, dizem que a dor melhorou tal, mas aí chega a noite, a dor aparece com mais força. E eu quero saber, será que isso é só cansaço de um dia longo? Será que é só a perna inchada que está pesando um pouquinho mais, doutor? Não, a gente tem que analisar isso de vários aspectos, né? Boa tarde a todos os nossos telespectadores aí, né, queridos? Estamos aqui para tirar essas dúvidas. A dor, ela tem vários mecanismos. Existe a dor que a gente chama de dor nociceptiva, que é a dor provocada por um estímulo nocivo. Ou seja, eu coloquei minha mão numa chapa quente, cortei o dedo, virei o pé, eu produzi uma lesão e o meu corpo produz uma dor em resposta a essa lesão. Essas dores, geralmente, elas têm um curto tempo de duração. São dores que estão no meu corpo há menos de 3 semanas, 4 semanas. Mas a gente às vezes fala dessas dores que elas estão presentes, mas a pessoa não necessariamente diz assim, olha, eu virei meu pé, ou eu tive uma lesão, ou eu torci o joelho, mas a dor aparece no meu joelho à noite, quando eu fico mais parada, diminuo meu grau de movimento, quando eu estou no descanso. Então essa dor, ela pode ser típica daquela dor mecanicamente provocada, não é uma dor provocada pela inflamação presente na lesão. É uma dor que o abortar o movimento, retirar o movimento, a gente ficar mais sentado à noite, entrar naquele grau de mais descanso, você reduz temperatura de musculatura, temperatura de tendões, ligamentos, reduz lubrificação articular. O próprio cérebro começa a funcionar de uma forma diferente, elaborando menos movimento. E quando ele elabora mais movimento, ele inibe mais dores também no corpo. Então, é o famoso tô com o corpo quente. Isso, é o entre aspas, né? Dizer agora o meu corpo está mais frio. Esfriou. Esfriou, é o que o pessoal fala. Quando o meu corpo está quente, parece que não dói. Na verdade, tudo funciona melhor quando a gente está em atividade, com o corpo em atividade. Esse seria um dos princípios dessa dor. Tá? As pessoas também relatam que quando a temperatura cai, algumas pessoas dizem eu sinto mais dor. Não há evidência científica para isso, mas a gente pode conjecturar algumas hipóteses como o resfriamento do corpo, ficando mais rígido, mais contido, friozinho. E aí quando eu vou tentar fazer um movimento que precisa de uma amplitude maior, já há uma resposta dolorosa naquela articulação mais sensível, naquele quadril mais sensível. Então, essas são as possíveis explicações para essas dores. Agora, será que não tem a ver com, de repente, alguma produção química? A gente não libera nenhuma substância que pode, de repente, piorar essa sensação de dor? Ou a própria dor? Como eu disse, vários aspectos estão envolvidos. Aspectos do ponto de vista de lesão, dores quimicamente provocadas por inflamação, aspectos relacionados à rigidez, ao encurtamento muscular, ao déficit de circulação sanguínea, porque eu estou mais paradinho, e os aspectos também envolvidos com a produção hormonal de neurotransmissores, de substâncias químicas, que frente ao movimento você tem a produção de X, Y e Z, e sem o movimento você não tem essa produção excessiva nessa quantidade. O corpo humano é uma máquina super complexa e diversos aspectos desses podem influenciar na dor. A gente só não consegue conjecturar exatamente qual é a participação de cada um desses aspectos que eu estou dizendo. Tá. Então, uma combinação aí que eu estou vendo. Uma combinação de fatores, com certeza. Pode ser, né? Pode ser. Pode ser o A, pode ser o B ou pode ser o C, mas o fato é que os três produzem aumento de dor noturna. Agora, para quem passa muito tempo sentado, para quem a própria dor faz a gente se recolher um pouco mais, né? Ah, eu tô com dor, não vou treinar hoje, ou não vou treinar essa semana, porque eu esperei a dor melhorar e não melhorou, né? Com pouca atividade ao longo do dia, o que começa a acontecer com os músculos, articulações que favorecem esse tipo de dor à noite? E eu tô aqui com um arsenal aqui de... Vem cá, cheguem aqui, ó. O nosso corpo com menos movimento, a gente está poupando, doutor. Vou dar um exemplo, meu ombro. Ah, tá doendo muito essa noite, amanhã eu não vou. Ou se eu for, eu vou fazer só a perna, Rubinho. Sim. E aí? Eu acho o seguinte, a gente tem que separar aí as dores que são provocadas, por exemplo, num joelho que está com uma artrose mais avançada, com uma artrose mais irritada, esse joelho vai ter uma tendência de doer mais à noite do que um joelho que não tem isso.
Uma pessoa que sofreu uma cirurgia, que está aí há 2, 3 meses em cicatrização, há uma tendência com a redução da temperatura corporal de sentir um pouquinho mais de dor. Então, esses são casos que a gente tem uma justificativa frente a esse processo. Mas essa dor noturna ela vai estar muito ligada nas articulações, por exemplo, à baixa lubrificação articular pela própria falta do movimento. Então, o movimento ele é a matriz de solução de quase todos os problemas que ocorrem no corpo humano. Ou eles podem ser resolvidos ou eles podem ser amenizados com o movimento. Essa situação noturna envolve menos movimento e vai envolver mais sintomas. Rubinho, eu estou pensando aqui, olha, que, por exemplo, uma pessoa com problema de artrose, mas com a musculatura fortalecida, ela está protegendo mais da dor, né? Nós temos que pensar, Teru, que a descoberta, né, das miocinas, que a gente chama sempre da irisina, mas os 500 hormônios ativados pelo exercício físico, na maioria das vezes quem tem dor está se privando desse movimento, do cansaço, do exercício físico, e a gente já sabe que muitas dessas miocinas têm poder analgésico. Essas miocinas, quando você faz o exercício físico, tem ali a sua duração em média, né? A sua vida útil média de 48 horas. E aí você pega essa pessoa em sedentarismo, com dor, se movimenta ainda menos, se priva às vezes do trabalho de casa, que também já pode ali gerar algum nível de liberação de irisina. E aí piora mais ainda. Mas eu acho isso muito interessante, porque quando a gente está ou com dor, ou desanimado, ou cansado demais para sair, né, para treinar, e mesmo assim a gente diz, não, eu vou pelo compromisso, ou vou tentando trabalhar alguma outra coisa, é interessantíssimo que esse cansaço do exercício, na verdade, ele traz um alívio para a gente do outro tipo de cansaço da vida, não é? Sim, é o que nós já comentamos uma vez aqui, que estava conversando com o doutor. Quando você tem até essa indisposição para ir, mas depois que você vai, faz o exercício e você tem essa sensação boa após o exercício, você fala, ainda bem que eu vim. Então é necessário movimento, Teru. Agora, quando a gente fala que músculo fraco sobrecarrega a articulação, será que isso está explicando um pouco dessas dores em regiões como joelho, coluna no fim do dia, doutor Rodrigo? Sim. O músculo, na verdade, quando a gente pega a musculatura que sustenta o joelho, a gente, quando aplica a nossa carga, a força-peso, ela aperta a gente no chão. Ela joga, força da gravidade joga a gente contra o chão. Então você vai ter um peso de sobrecarga de um osso em relação ao outro, relacionado a pelo menos 2 vezes o nosso peso corporal quando a gente está parado, em repouso. Quer mostrar aqui, doutor? Porque quando Sim. você fala de um para o outro, a gente está falando dessa sustentação do corpo todo aqui para baixo. A gente está falando, por exemplo, do osso do fêmur, que é o osso da coxa, em relação ao osso da perna, que é a tíbia aqui. Então, dentro da articulação, a gente vai ter uma carga, essa daqui representa até melhor, a gente vai ter uma carga referente a 2 vezes o peso corporal, dentro da articulação. Quando eu coloco a musculatura para agir, a musculatura ela está posicionada na frente, do lado, atrás. Então a força-peso me empurra para baixo e a musculatura contrai para cima. Então o músculo ele arrasta o tendão patelar para cima, esse tendão aqui ele é arrastado para cima. Então a direção da contração muscular ela é inversa à força-peso que desce. Por isso o músculo ele é um dissipador da carga que desce no joelho. Ele retira, alívio. Ele é um amortecedor de cargas. Então se eu tenho uma musculatura mais fortalecida ao longo do meu dia, eu protegi mais a minha articulação. O meu joelho sofreu menos ao longo do dia. E se eu não tenho, e andei, fiquei em pé, fiz minhas coisas, subi a escada, levantei, sentei, ao final do dia o meu joelho foi mais sobrecarregado. Estou sentindo dor só de ouvir ele listar. Há uma tendência de eu ter mais dor pela sobrecarga do dia. E aí veja que a origem já não é mais o problema da noite. É eu não ter tido uma musculatura
competente o suficiente para proteger a minha articulação durante o dia. Tem uma outra coisa que eu acho que a gente falha muito, gente, como leigo, né? É de achar assim, olha, eu preciso fortalecer a musculatura do joelho, pensando só nisso aqui. E quando Tânia vem e fala assim, ó, a gente vai fortalecer a panturrilha, ou coxa, glúteo, para proteger esse joelho, a gente fala, não, mas tá longe, né? Nada a ver. Você falou uma coisa interessante no nosso programa passado, Tânia. Você falou sobre como está tudo interligado. A gente fala isolado assim porque a gente não entende, mas está tudo puxando um, puxa o outro. Uma inserção do outro. Vai ajudando. O organismo é complexo, tá? São centenas de músculos, mais de uma centena de articulações. E esse sistema, ele funciona em conjunto. A gente não é um joelho, a gente não é um tornozelo. Então, quando eu tenho musculatura enfraquecida no quadril, o quadril ele vai sustentar o joelho no eixo medial e lateral. Então, ele vai fazer um quadril enfraquecido, vai fazer um joelhinho bater no outro, ficar em X, ou vai fazer um joelho ficar mais aberto em relação ao outro, com a perna mais abertinha. Tem gente assistindo e falando, doutor, tá aqui em casa, tá me vendo aqui, ó. Então, isso, veja, isso é competência do glúteo. Quem que imaginaria que o glúteo que está aqui atrás, ele vai ter uma manifestação de sustentação lá no joelho embaixo? Então, quando a gente fala em melhora do joelho, a gente tem que melhorar a panturrilha, que sustenta o tornozelo, porque o joelho está em cima do pé e do tornozelo. Quando a gente fala em melhorar o joelho, a gente tem que melhorar todos os músculos em volta da coxa, porque eles vão retirar aquela sobrecarga que eu expliquei de dentro da articulação. E o glúteo vai sustentar os movimentos laterais. E quando eu falo de coluna, doutor, que parece que só tem os músculos das costas aqui, ó. Que... Aí a gente já vai guardar a correlação. Como o joelho está no meio, ele está no meio entre o quadril e o tornozelo, está no meio. Certo, então ele aqui. depende de quadril, depende da coxa, depende do tornozelo. Quando a gente vem para o quadril, a gente vai imaginar que existe uma relação entre quadril, coluna, coluna, quadril. Porque a coluna ela está sustentada em cima do quadril. Então tudo que está em volta que sustenta bem o quadril vai produzir repercussão na coluna. Então existe um complexo, por exemplo, que a gente chama de complexo póstero-lateral, de músculos que estão nessa região, lateral e posterior. Eles vão sustentar a movimentação do quadril. Pra gente é o bumbum todo, né? Isso, não tem essa de vou só trabalhar o músculo de trás. Exatamente. Mas não adianta pensar aqui, né? E esquecer da musculatura paravertebral, que está na lateral do tronco, que está na frente, peitoral. Tudo isso funciona de uma forma complexa e interage entre si. Então o corpo humano ele é assim. Você altera uma posição do pé, você altera a posição do joelho, você altera a posição do quadril, você altera a posição da coluna, você altera tudo. É isso aí. Entendeu? Então tem que pensar no todo. Agora vamos pensar em pequenas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que a gente não relaciona com essa dor noturna ou com problemas que acabam atrapalhando depois a nossa vida. Por exemplo, uma postura, quem sabe muito tempo sentado, quem sabe falta de algumas pausas, alongamento, né? Será que isso pode, de repente, fazer de repente, acumular tensões e aparecer essa dor à noite, Rubinho? Ah, sem dúvida. Tem tudo a ver. Tudo a ver. Eu tenho uma amiga que quando passa com o ortopedista fala o seguinte, eu vou te passar um remédio para dor. Olhando, né, o exame de imagem dela, ela fala, não, mas eu não tenho dor. Mas o que você faz, né, para não ter dor com esse nível de desvio de coluna? Ela fala, eu tenho uma alimentação não inflamatória, né? Uma noite bem dormida, você vai perceber que quem sabe aí, várias coisas influenciam num problema articular, um problema muscular, um problema de tendão, de inflamação, que tudo está interligado, que é o que a gente está falando aqui. Né? Eu acho que a gente precisa entender de uma vez por todas que não está separado, né? A gente vai trazer mais questões que podem influenciar aí, como de repente as suas emoções. Agora, por enquanto, eu queria que vocês dissessem pra gente como é que a gente consegue diferenciar aquela dor pontual, depois de um dia mais cansativo, de uma dor noturna frequente, de repente já indicando aí que o corpo está pedindo mudança, está pedindo uma intervenção. Eu acho que o que tem que se ficar atento a gente fala da topografia da dor, né? Onde, a região que ela acontece. Então, se eu tenho uma dor recorrente, que ela acontece só no meu joelho direito,
na parte interna do joelho especificamente, ou externa, mas ela não acontece nos dois joelhos. Se eu tenho uma dor que acontece só do lado esquerdo ou direito da lombar, só na região de um bumbum, só em um ombro, mostra que há algo errado do meu ombro direito em relação ao esquerdo. Então isso merece uma pesquisa mais aprofundada, isso merece um diagnóstico estrutural, uma consulta médica para analisar isso tudo. Isso merece talvez uma reabilitação fisioterapêutica bem feita. Mas será que existe um tempo de, assim, tipo, é normal, essa dor vai passar uma semana? Tem. Eu sempre falo para os pacientes assim, quase tudo que acontece no nosso corpo, quase tudo que não está ligada a doenças de difícil resolução, como doenças oncológicas, doenças infecciosas, onde você vai ter um risco grande em se manter daquela maneira sem procurar um tratamento prévio. Tá? Mas as dores articulares, as dores musculares, as dores nos tendões, quase tudo que nos afeta nesse sentido, que vai acontecendo devagarinho, não foi uma batida, um trauma, foi acontecendo devagarinho. Quase tudo que começa no meu corpo se resolve em torno de 8 semanas. Quase tudo se resolve. Então eu acho que até umas 12 semanas, até 3 meses, o que eu procuraria fazer? Não foi uma batida, não foi um trauma, não tem cara de doença, eu não tenho histórico de câncer, nem em mim, nem na minha família, não está acontecendo nada, sangramento, nada. Então, eu não tenho febre, eu não tenho sinal de infecção, é apenas uma dor. Porque tudo isso indicaria outros problemas, outras possibilidades. Exatamente. Não tendo essas possibilidades de algo mais grave, é aquela dorzinha, cansadinha, apareceu nas costas, atrás, aqui no meio das costas, do lado da escápula, tem um pontinho que eu aperto ali, aí irradia da musculatura para um lado e para o outro. O que eu faria ali? Primeiro, retira aqueles movimentos que estão provocando a dor. Então, diminui um pouco a magnitude desses movimentos, faz menos tempo, fica menos tempo na frente da pia, fica menos tempo com a vassoura na mão, fica menos tempo no balcão da loja parado, olhando para frente. Então, tenta distribuir a carga pelo corpo, saindo daquela posição que está provocando o aumento da dor. Só isso. E espera, mantenha-se ativo, né? Sim. O máximo conseguir, dentro de uma perspectiva que não aumente a dor, o parâmetro é não aumentar a dor. E aguarda 8, 12 semanas, vê o que vai acontecendo, você está vendo que a dor está diminuindo, você está vendo que ela está saindo, não desespera, não busca coisas mirabolantes para fazer, isso vai gerar despesa, custo, expectativa frustrada, deixa o corpo trabalhar. Agora, eu vou trazer a questão emocional aqui, Rubinho, porque a questão emocional também é muito, além de contar com o estresse, né, com as tensões da vida que nós teremos e que vão adicionar uma carga maior para essa questão da dor noturna, o emocional parece que quando o nosso corpo desacelera, que os sintomas se mostram claramente. Exatamente. Você vai perceber, quem tem dor principalmente, que o dia que você está mais feliz, mais radiante... Assistir uma comédia. Isso. Receber a visita, né, da minha filha que estava longe. Ele ia falar, recebi o salário. Recebi o salário, delícia. Isso também ajuda bastante. Esse dia, por mais que, quem sabe, não tenha passado a dor totalmente, mas a sensação de dor é menor. Enquanto que o contrário também é verdade. O dia que eu estou mais chateado, o dia que briguei com a esposa, o chefe pegou no meu pé, né, aconteceu algo ruim, eu estou com um problema em casa, por mais que não tenha nenhuma alteração no local da dor, nenhuma alteração fisiológica, a sensação de dor parece ser maior. Principalmente no fim do dia. Então, isso que o doutor falou agora é uma atitude em relação à dor, e eu acho isso muito interessante de ser dito, né? Muita gente pega a dor como sendo um evento de azar e, quem sabe, até se medica, apagando o aviso do corpo, evitando que você experimente, será que se eu fizer isso diminui? Será que se eu diminuir nisso melhora? Percepção. Eu apaguei isso com medicamento e eu perco a chance de entender dentro do meu corpo o que vai melhorar no meu dia a dia, no meu estilo de vida. Olha só, e é claro que as coisas não são simples de serem resolvidas, mas se perceber, dá pra gente a possibilidade, Tânia, de se regular. Então, o doutor falou, né, de repente você está com dor em alguma região que piora quando você fica muito tempo ali na posição do balcão, ali esperando o seu cliente chegar,
se eu percebo isso, eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa diferente. Quem sabe eu vou sentar de um outro jeito, buscar uma outra cadeira, buscar um outro... Acontece que quando a gente silencia, a gente deixa essa chance embora. Exatamente, e um risco muito grande é isso que o Rubinho falou, das pessoas buscar um alívio rápido, imediato e usar alguma droga de farmácia sem ter o conhecimento, sem saber o que é, sem ter essa paciência de esperar, deixar o seu corpo trabalhar para dissipar essa dor. Agora, o Rubinho trouxe questões importantes aqui desse exemplo que ele deu dessa colega, né, que combatia o problema real dela, um problema talvez até assustador para algumas pessoas, usando recursos do dia a dia, alimentação, fortalecimento, uma boa noite de sono. Tem coisa que a gente consegue fazer, né, Rubinho? Ah, sim, porque o corpo, ele tem centenas de mecanismos. A escritora americana Ellen White, ela trata desse termo, centenas de mecanismos divinos de cura. Então, quando a gente está com a dor persistente, às vezes por mais de 3, 6 meses, 1 ano, o que está acontecendo? A gente está apagando, desligando uma centena de mecanismos divinos de cura, inflamando o nosso corpo e permanecendo, né, no problema. E isso não é normal, isso não é para acontecer. A gente vai falar mais sobre esse assunto, mas eu vou chamar o intervalo agora, porque vai ter treino, a gente quer conversar sobre soluções aqui. E você, só de parar um pouquinho para prestar atenção no seu problema, né, na sua condição, já tá no começo, já está no caminho. Então, depois do intervalo, a gente traz mais aqui para você, mas você pode acompanhar o conteúdo dos nossos profissionais aqui, os nossos especialistas. Vou trazer do Dr. Rodrigo, @Instituto Rodrigo Fortes. Tem muita coisa legal lá para a gente aprender, muita demonstração, riquíssimo ali o perfil para você acompanhar, tá? Rubinho também mantém um perfil bem ativo ali no Instagram, @RubinhoFaustino. E Tânia Santos também tá ali para você, @TâniaPersonalSP. É legal essa extensão, né, da gente poder conversar com esse pessoal a tão curta distância. A gente faz esse intervalo na volta, como aliviar a dor e pilates aqui, para você fazer por aí, tá? Não esquece da receita, tem ovo de Páscoa com mousse de abacate. Bom, né? Tá. Só um recadinho antes da gente seguir para o intervalo. Hoje a gente continua com a semana especial, a Batalha da Cruz. O pastor Nelson Milanelli te espera às 8 da noite aqui na sua Novo Tempo. Eu quero que você já sinta um gostinho aí, confere o que vai ser o assunto de hoje aqui. A experiência do povo de Israel pelo deserto revela que Deus não abandona seu povo no caminho, e ela serve de exemplo para a nossa vida cristã. Vivemos em meio aos conflitos, mas não estamos sozinhos. A cruz garante que Deus continua conduzindo o seu povo até o cumprimento de suas promessas. Assista hoje o especial A Batalha da Cruz, com o pastor Nelson Milanelli, às 8 da noite, aqui na TV Novo Tempo. Estamos de volta, o assunto por aqui é dor noturna. Você sente algum desconforto aí à noite? Percebe que ele fica pior quando você está mais chateado, mais nervoso, quando tem alguma questão emocional envolvida? Olha aqui, os nossos especialistas, Dr. Rodrigo, Tânia, Rubinho, comentaram sobre esse assunto aqui, mas a gente segue falando e eu trago uma pergunta para você. Você acha que sua dor é normal da idade? Quando você foi reclamar para o maridão, ele falou, assim mesmo. É problema da idade, né? Vaidade. Não, problema da vaidade, né? Você acha isso mesmo? Conta aqui pra gente. Nosso WhatsApp é o 12982660004. QR Code sempre aqui pra você. Guarda esse número para você mandar sua interação daqui a pouquinho aqui do treino de Tânia com o Rubinho. Chegou um recadinho, gente. Olha só. A Irene, ela disse, olá, quarteto do bem, eu aproveito muito e fico atenta a todas as dicas dos especialistas. Não perco a oportunidade de fazer exercícios com a Taninha, pois a companhia dela é um estimulante. Obrigada, Irene, você é linda. Ela manda beijo aqui para todo mundo. Legal. Tá aprendendo, né, Irene? Você também pode aproveitar aqui a presença dos nossos especialistas também para tirar alguma dúvida da sua dor e quiser contar um pouquinho mais, no joelho, quão intensa é, quanto que ela tem te atrapalhado por aí, mas vai relacionando com o que eles estão trazendo aqui, de postura, de cuidados, de percepção.
Eu quero saber o seguinte, gente, quando a dor aparece, muita gente acaba pensando, olha, melhor ficar quieta, para não piorar. Coluna, acho que é campeão, né? Melhor, só que isso nem sempre ajuda. Eu queria que vocês explicassem o porquê, né? Porque quem sabe um movimento mais leve pode ser mais eficaz do que o repouso total nesses casos. Eu sei que o Rubinho e o Dr. Rodrigo adoram falar sobre esse assunto. É um tecido lesado, uma área do meu corpo que recebeu uma lesão, uma entorse de tornozelo, uma lesão muscular, ela requer repouso. Tá? Quando eu preciso promover cicatrização de um tecido lesado, requer repouso. Mas repouso não significa ficar estático ou deitado ou sentado na mesma posição. Porque se eu machuco o meu joelho direito, eu tenho o meu joelho esquerdo que está bom, os meus quadris estão bons, meu tornozelo está bom, os meus braços estão bons, então não requer ficar parado. Repouso é tão somente eu não sobrecarregar aquela área que eu tenho o problema. Tá. Isso vale para uma lesão. Mas não dá para eu imaginar que uma lesão na minha pele, por exemplo, que eu caí, que ela vai estar presente aqui por 1 ano. Então não dá para eu chegar 1 ano depois, o paciente chega no meu consultório 1 ano depois, senta e fala assim, então, eu tenho uma lesão na minha coluna faz 4 anos. Eu fico, mas poxa, não tem como, só se for uma escara, alguma coisa, mas não tem como, ela vai ser cicatrizada. O que resta são as disfunções em músculos, articulações, que são produzidas pelo período que você se moveu menos. Deixa eu ver se eu entendi. Então, machuquei aqui meu braço, deixei de usar ele. Quanto maior o período de sem uso, ele vai perdendo a função, a agilidade. Porque nesse exemplo simples, na pele do braço, vamos supor que eu machuquei, está sangrando e tal. Aí eu vou parar o meu braço. Então, para eu pensar em repouso para isso, seria eu não ficar colocando a mão em cima, eu não colocar uma blusa em cima ali fechando, não raspar. Isso seria o repouso para a pele cicatrizar. O período que eu fico com isso, eu vou proteger um pouquinho mais meu braço. Eu vou falar assim, eu não posso bater. Vai pra lá, menino, sai pra lá. Aí eu não vou pegar muito peso com esse braço enquanto está cicatrizando, eu não vou utilizar muito ele para colocar aqui no cabelo e tal. Só que com isso eu não usei os músculos do antebraço, eu não usei o bíceps, eu não usei o ombro, eu não usei a articulação do cotovelo, eu não usei o músculo do... Então eu estou desconfigurando força muscular do meu membro inteiro por causa de uma lesão. Talvez é essa perda de força, de flexibilidade, de mobilidade, fruto do tempo que eu fiquei parado, talvez seja essa perda funcional que quando eu colocar esse braço para funcionar e exigir mais dele depois que passar a cicatrização, pode haver compensações, pode haver sobrecarga nessas articulações e eu sofrer. E esse fruto é da época lá da lesão da pele que eu fiquei parado. Então, por isso que parar tudo não é interessante. É interessante selecionar apenas aqueles movimentos que provocam a dor e parar aqueles movimentos. O restante, continuar. E ter a compreensão do motivo da dor precisa ser reconfigurada na população em geral, né? Tem muita gente que acha que tem dor por azar, tem muita gente que acha que tem dor por castigo, sei lá, castigo de Deus, Deus não tem mais nada para fazer da vida, vai te dar... Dona Maria está muito feliz, toma um pouquinho de dor. Não tem isso. Então a dor está te avisando que você precisa de algo. Na maior parte das vezes, movimento, fortalecimento. E quando a gente entende isso errado, a gente exatamente tira a cura, né? A razão de existir da maior parte das dores osteomusculares. Né? E a Tânia traz uma questão importante quando ela fala sobre essa reabilitação, porque, Tânia, tem gente que não acredita naquele movimento que você faz, às vezes só de educação, né, do movimento. Esse movimento de educação que nós falamos é nada mais do que o próprio movimento que nós desfragmentamos esse movimento. Então, assim, ele é um todo, e aí a gente vai desmanchando ele, fracionando esse movimento, e você, quando perceber, você vai estar fazendo um movimento todo. Lógico, com a mobilidade que você tem naquele momento, com a carga que você pode fazer naquele momento. Então, isso vai melhorando muito
a tanto o tecido muscular, articular e Eu já vi a Tânia fazendo, então você vai fazer o movimento aqui, ó, vai fazer sem nada de carga, vai fazer bem devagar, para a gente se percebendo e crescendo sendo gradual. Chegou uma interação que eu quero trazer aqui para vocês do Júlio César, olha só o que ele conta. Sinto dor na escápula, tenho apneia e ectasia na aorta do coração. Não sei se eu falei certo, ectasia, né? Tem relação entre dor na escápula e a ectasia? Fui ao cardiologista e ele me informou que não. Mas o que fazer para aliviar essa dor? Na maioria das vezes, existem culturas envolvidas na interpretação das dores. Por exemplo, dor no braço esquerdo, estou infartando. Eu tenho esse Mas medo. tem tanta coisa que pode acontecer no braço esquerdo. Mas eu já penso no pior. No evento pior. Dor nas costas, problema no coração. Então, mas eu fui no cardiologista, ele está dizendo que não há o problema, não tem correlação. Então eu preciso buscar uma solução para tratar isso. Entender se essa dor ela é de um comportamento da musculatura que está ali enrijecida demais, buscar métodos que possam trazer o relaxamento dessa musculatura. Se há um processo inflamatório em volta daquela contratura muscular, tratar isso dentro de um processo, de um tratamento fisioterapêutico pode te ajudar, até mesmo um médico, também ortopedista, pode te ajudar prescrevendo alguma medicação adequada para isso. Mas o entendimento da dor é importante. Estou com dor na nuca, pressão alta. Pressão alta não tem sintoma. O sintoma, eu tenho um cardiologista amigo meu que fala assim, o sintoma da pressão alta é o AVC. É quando você vê já o braço não movimentando, está formigando o braço. Então essas correlações não são legais. Às vezes você está com uma hipertensão arterial e não está sabendo que está. Então ter um entendimento pleno daquilo para você conseguir fazer uma saída do processo. Mas deixa eu advogar em favor aqui do Júlio César. Ele relata que ele tem uma ectasia, não sei nem o que é, o que pode causar. Ectasia é pulmonar. Tá, aí ele pode estar, vou usar o exemplo do braço, ele pode estar tão fragilizado que ele está segurando isso aqui e tensionando essa parte da escápula? Pode ser que sim, pode ser que não. A primeira interpretação que ele faz é correta. Eu vou onde tem o problema mais grave, que pode me trazer o dano maior. Cardiologista, o problema ele tem um problema cardiológico. Então, o cardiologista ele é responsável por analisar se existe correlação dessa dor com o coração. Não existe. Tirou o risco. Então, é uma dor muscular, músculo-esquelético. Esse é um território para tratamento fisioterapêutico, esse é um território para medicações, esse é um território para mudança de estilos de vida, para entrada de mais movimento. Isso tem que ser analisado. Tá. E aí, a partir dessa análise, escolher uma saída adequada. Então, um bom fisioterapeuta saberia avaliar isso e entender se ele é útil naquilo ali ou se ele deve encaminhar esse paciente para um outro profissional de saúde avaliar esse processo. Quem está assistindo a gente agora e de repente sente dor na coluna à noite, será que um alongamento simples, seguro, poderia ser feito em casa mesmo para ajudar no alívio dessa tensão antes de dormir, Taninha? Com certeza. Você vai ensinar aqui hoje no Pilates? Vou ensinar e tem as opções, então não precisa se preocupar, que você vai se sentir bem mais leve para dormir e vai ter um sono bem mais tranquilo, assim espero. Legal, legal. Agora, no caso de dores no joelho, que são muito comuns também, né? Será que existe algum exercício leve de fortalecimento, principalmente de coxa, né? Que possa ajudar a proteger essa articulação no dia a dia, Rubinho? Pois é. Deixar permanecer, né, com o entorno do joelho fortalecido é a melhor receita para prevenir, tratar e não vou dizer curar, porque dependendo do nível de lesão é impossível curar, mas pelo menos diminuir, quem sabe 50%, 80% da dor. Então manter a sua perna, e a gente falou aqui, aí agora eu vou treinar só a perna do joelho direito, que é o joelho que está doendo. Então a gente espera o joelho esquerdo começar a doer para a gente fortalecer o joelho esquerdo. Não é assim. A gente vai manter o glúteo, o core, porque tudo tem relação de estabilidade
fortalecimento e é claro que todas essas articulações precisam de cuidado. Agora, tem gente assistindo aqui que já se ligou, já fez a relação, que passa muito tempo sentado, passa muito tempo na mesma posição. Para essas pessoas, gente, vale a pena incluir pequenas pausas ao longo do dia? E aí eu queria saber de vocês, que tipo de movimento rápido já poderia ajudar a combater essa dor noturna? A simples mudança ao longo do dia da posição, independente do que se faça, já é o suficiente para diminuir a sobrecarga em determinadas articulações. Dá um exemplo, doutor. Fico em pé atrás do balcão o dia inteirinho e tem uma banqueta alta do meu lado que eu poderia sentar nela, mas eu acho que fica meio inviável, que toda hora eu tenho que levantar para atender, voltar a sentar na banqueta e eu acabo ficando em pé o dia inteiro. No final do dia, a minha fascite plantar está gritando porque eu fiquei o dia inteiro espremendo meu pé no chão. Então, o que seria viável? Poxa, não dá para fazer uma pausazinha de 3 minutinhos naquele banco e tirar o pé do chão naquele período? Você já distribuiria a carga que estava no joelho, que estava no quadril, que estava no pé, passaria ela para o glúteo e ali a carga está só na coluna vertebral. Então, esse sistema de distribuição de carga, ele é muito importante. E eu acho que o segundo grau de importância é a gente tentar entender, e eu vi uma análise uma vez muito interessante, era uma narração, né? E dizendo assim, se eu dissesse para você que eu conheço um remédio, que você toma apenas uma dose. E esse remédio, ele é capaz de produzir prevenção de mais de 20 tipos de doença. Esse remédio alivia a dor. Esse remédio melhora o sono. Esse remédio te mantém mais alegre, feliz, contente, eufórica, com vontade de fazer as coisas. Melhora a sua produtividade. Uma única dose desse remédio. Aí termina, a pessoa fala assim, qual farmácia que vende? Não, esse remédio é o movimento. Aí sabe o que a pessoa faz? Movimento? Falando em movimento, vai ter movimento para você aqui, porque essa boa dose que previne, que trata, que combate tantos dos nossos problemas de saúde, está disponível, está ao seu alcance. Agora, tem gente que, por não saber melhor, por não poder, em algumas circunstâncias aí, acabam convivendo com essa dor por anos, achando que já não tem mais o que fazer. Eu quero saber se o corpo ainda responde bem ao fortalecimento, ao movimento, ao alongamento para as pessoas acima de 60 anos, gente. Claro que sim. Não há um momento na vida em que se fala assim, olha, a partir desse aniversário aqui, você vai começar a sentir dores. Ferrou, acabou. A partir desse aniversário, você não pode mais subir escada, você não pode mais agachar, você não pode mais correr. Eu fico imaginando, não posso correr, eu estou atravessando a rua, está vindo um ônibus, mas o profissional tal falou que eu não posso correr, acho que eu vou morrer aqui agora, se o ônibus vai me atropelar daqui a 5 segundos. Não é isso. Não tem isso, não há um momento na vida em que eu não tenha mais capacidade de aprender uma língua, de aprender a escrever, a desenhar, a jogar tênis, jogar futebol, andar, correr, saltar. Eu preciso me recuperar, eu preciso novamente desenvolver as minhas estruturas funcionais, músculos, capacidade de se mover, tolerância que a articulação tem que ter algum movimento. Eu só vou conseguir fazer isso se eu virar a chavinha e der o primeiro passo. O movimento é natural, o agachar é natural e a gente tem que fazer. Doutor, você está falando isso para todo mundo que está mandando interação para a gente aqui agora, falando que está com dor no quadril, morrendo de dor na coluna, dor na panturrilha, dor eu ia falar canela, no tornozelo. Serve, doutor? É esse primeiro passo? A maior parte dos tratamentos, falando do ponto de vista fisioterapêutico, aqui é o fisioterapeuta que está dizendo, a maior parte dos problemas musculares, ortopédicos, articulares, a maior parte deles, o segredo do tratamento, ele está na modulação do esforço, eu entender até que ponto eu posso ficar ali em pé, eu posso ficar ali sentado, não fazer coisas que a dor aumente. A primeira coisa é isso. E a segunda, implementar exercícios físicos de forma lenta e gradativa. Tá bom. E é o step by step. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. Subindo lenta e gradativamente, você vai compondo uma estrutura funcional melhor, músculos melhores, articulações melhores, e uma hora isso é suficiente para não produzir mais dor.
Eu acho que esse foi o convite perfeito para você levantar. Tânia, vai ser no chão o treino hoje ou vai ser em pé? Vai começar em cima e nós vamos para o solo. Rubinho, você está pronto? Tô pronto. Você sabe que Pilates tem aquela fama de ser suave, né? Não. Tranquilo, Eu mas... sei que com a Taninha não tem isso. É bom, gente, é bom. E você vai entender aqui que a sua dor noturna pode começar a diminuir, pode começar a ceder aí para um corpo mais saudável, para estruturas melhor trabalhadas, mais fortalecidas. Começando hoje. Deixa o celular no jeito para mandar sua interação, mandar sua foto, seu vídeo, porque está começando Pilates com Tânia, Rubinho e você. Olá, gente. Irene, bora lá, Irene, vem com a gente. Eu vou até tirar essa blusa aqui, ó, e eu vou tirar o meu tênis também, porque você é em casa, que pode fazer descalço, ok, ó. Vou aproveitar e tirar aqui, ó. E nós vamos iniciar de cima, Rubinho. Certo. Então, o que nós vamos fazer? Vai manter o pé, ó, nessa posição. É o V position, tá? Então, fica um Vzinho, calcanhares bem próximos. Você vai sentir que só nesse movimento você já sente o glúteo contraído e o seu abdômen também. Então, os músculos estabilizadores, ok. Você vai fazer a elevação dos seus braços. E aí você vai tracionar a sua escápula. Então você aduz a escápula, fecha a escápula, dá uma descidinha nela, ok? Lembrando que ó, os ombros estão bem distantes das orelhas. Inspira e na expiração você vai descendo, ó, flexor do quadril. Vem trazendo, já vai começar a sentir que atrás, a posterior de coxa, já começa a gritar um pouquinho. Desceu, agora você relaxa bem a sua cabeça, projeta o seu bumbum bem para o alto. Inspira, expira e volta. Agora nós vamos fazer um movimento a descer os braços, você vai colar o seu queixo no osso externo e a mobilidade começa a vir daqui, ó, da cervical. Então a gente vai descendo vértebra por vértebra. Inspira. Expira e vem descendo, ó, vem rolando, ó, vértebra por vértebra. Relaxa bem os seus braços. Solta o ar, sente o trabalho. Alonga bem posterior. Inspira. Expira e volta devagar. E agora nós vamos para o solo. Do chão. E aí, o primeiro movimento. Eu vou colocar a perna nessa posição aqui. E eu vou tentar estender, ó. Ah, Tânia, não consigo estender. Pode fazer fletido, ok? Estendeu aqui, ó. Traz o tronco à frente. Cresce. E desceu lá na frente. Tô alongando bem o glúteo, tá? Tá alongando bem. Tá sentindo aí, Rubinho? Tá rolando o sentimento. Trabalha a respiração. Ah, o pé lá esticado. E a cada expiração você sente que parece que existe um deslizamento tanto da fibra muscular quanto da articulação. Sente fortemente o glúteo alongando. Conta aí 10 segundos, trabalha a sua respiração e aí você vai trocar. Aqui, ó, antes de trocar, você vai manter esse joelho no chão. Vai trazer o quadril para frente, ó, como se você fosse trazer o pubis no umbigo, tá? E você vai sentir alongar bem a coxa. Não deixa as costas fazer um arco, ó. Comprime, coloca seu umbigo lá nas costas e sente o alongamento de coxa, pessoas. Muito importante esse músculozinho Às que vezes você dá tem cãibra aqui. nele em mim. Exatamente, tem que alongar mais, Rubinho. Alonga mais. Esse alongamento Voltou é bom. devagar e nós só vamos fazer a troca das pernas. Bora lá, Irene. Tô contando com a sua interação, Irene. Vamos lá. Ó, a Angelina também. Vem com a gente. Desceu, ó. Sente alongar. Glúteo, articulação do quadril. Isso eu faço todo dia. É gostoso, né? Muito, muito, muito bom.
Mais tarde, Rubinho, você pode deixar o glúteo mesmo caído aqui para você sentir mais. Aos poucos melhora bastante. Ficou aí os seus 10 segundos. Voltou, ó. Deixa o joelho. Lembra, ó. Sopra a bexiga, ó. Deixa o abdômen e lá atrás mesmo, espremendo a coluna, tá? Sente alongar anterior de coxa. Muito bom. Bem legal, ficou lá seus 10 segundos. E agora, gente, aqui, Rubinho, 4 apoios. E aí, Rubinho, vai elevar o braço, a perna Oposta, né? oposta, em X, né? Movimento cruzado. E aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou abrir esse braço, já mexi um pouquinho mais aí com o meu equilíbrio. Isso. Certo? Abdômen contraído. E agora, ó, eu vou trazer a perna na lateral, aonde eu conseguir, ok? Que jeito. 10 segundinhos, volta a perna, volta o braço Tá, mais e um na desceu. lista. Mais um na lista, primeira vez no ar. Surpresa pro Rubinho. Bora lá, gente, ó. Muito bom. Muito Para bom. isso, a musculatura da cintura escapular tem que estar bem trabalhadinha, bem fechadinha, tá? Ó. Movimento cruzado. Abre o braço, ok? E trabalha seus 10 segundos. Pode respirar, tá, Rubinho? Que jeito. Voltou devagar. Muito bom. Voltou. Perfeito. Flexiona a ponta do dedo dos seus pés. E olha eu estralando, gente, eu sou crocante, você escutou? Eu ouvi. E aí empurra para você alongar também a face plantar. Isso. Ó, Isso é bom pé demais. flexionado, os dedos do pé flexionado. Ok. Aqui, Rubinho, eu vou descer agora o dorso do pé e vou levar o glúteo lá no calcanhar. E os braços lá na frente. Voltei devagar. Flexiona de novo a ponta do dedo dos pés. E ó, tira um pouquinho. Trabalhando aqui, ó, a ponta do dedo dos pés, tá? Faço. Segura, Rubinho. Ativação total da cintura escapular. Isso. Abdômen contraído. Ativou a escápula, já mudou tudo. Exatamente. Entrou 10 quilos na cara. Voltou devagar. E nós vamos levantar para esperar a Tiro chegar e não vai embora porque tem mais, hein? Levanta devagar. Deixa eu colocar aqui. É só o aquecimento. É o estímulo para beber um gole de água. Exato. Para despertar o corpo. Pode beber, Rubinho. Olha, vem cá. Olha lá, Taninha. Ele tá com medo de pegar a sua aguinha. Rubinho, Chegar- essa é sua e essa é minha. sabe. Marquei. Olha só, você aí também se hidrata, pega um copo de água, uma garrafinha e vai aí tomando seus golinhos. Chegaram algumas interações aqui de gente que treinou com Tânia, com Rubinho e eu quero trazer na tela, por favor. Quem tá com a gente primeiro é a Solange, olha lá. Olha lá, tá. Solange fez. Mandou ver no alongamento ali. Aí só. Essa primeira parte é muito importante, né, Tânia? Dá uma Sim. espaçada, né, Rubinho? Ai, é tão gostoso. Esse tipo de movimento também é legal quando a pessoa tá em pé, trabalhando muito tempo em pé, né? Sim, pode, é super simples de Porque- reproduzir. É o que a gente falou, a distribuição de cargas, né? Você está levando a musculatura no alongamento máximo, você vai soltar um pouco esse músculo que está ali travado ali no mesmo movimento, né? Pronto. E deixa eu trazer mais interação aqui para vocês. O Geraldo fala o seguinte, olha, o movimento é muito importante para a saúde e qualidade de vida. Tornado aqui, olha. A Ana Maria também conta, olha, eu tenho 70 anos, estou com tendinite e bursite, sinto muitas dores, mas já comecei a fazer pilates e me alongo sempre. Tá no caminho, gente? Faz toda a diferença. Super no Tá, caminho. faz toda a diferença, assim. Uma ressalva só que as tendinites hoje, a gente sabe que elas não toleram muito o repuxo do alongamento. Então, evitar alongamento na área onde tem a tendinite. Então, vamos supor, antes você tinha uma tendinite aqui de cotovelo. Eu mesmo aprendi na faculdade.
prescrever isso para o paciente, faz alongamento. Aí, com o tempo, os estudos mostraram que as fibras lesionadas do tendão, a inervação que tem em volta, ela fica muito aguçada em produzir mais dor quando você distende ela e fica puxando ela. Então, você promove um cotovelo mais dolorido, um quadril mais dolorido. Então, mas o alongamento geral, fortalecimento, o tendão gosta muito de fortalecimento. O tendão gosta de ser puxado, tensionado e soltado. E o que é isso? Puxa, solta, solta. Academia, academia, gente. Não tem jeito não vamos fugir não, né? Vamos para o intervalo? Vai ter mais treino aqui, eu quero que você aproveite, tá? Mas aproveite também o conteúdo que o Dr. Rodrigo, Tânia e Rubinho colocam no Instagram. Ele, o Dr. Rodrigo, tá lá no @Instituto Rodrigo Fortes, tá bom? Vai lá, aproveita, tem muita coisa legal para você entender do seu caso lá, tá? Tânia também está no Instagram, @TâniaPersonalSP, ela que tem ajudado muita gente a reconquistar mais movimento, mais vitalidade. E o Rubinho também explica para muita gente de um jeito muito fácil de ser entendido, @RubinhoFaustino no Instagram. Bora pro intervalo, na volta tem mais pilates e tem a receita ainda hoje do nosso ovo de Páscoa com mousse de abacate. Tô com água na boca, tá, gente? Treinem logo porque eu quero comer. A gente vai ali e volta já.